Aqui é o local, como você sabe, onde a gente fala sobre um método para você regularizar imóveis rurais e faturar mais de 15 mil por mês através da regularização de imóveis rurais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? CNI é a vinculação? Sim, o CNI é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e o CNI, pessoal, o CNI é o sistema cadastral que promove a vinculação entre a base de dados do INCRA com a Receita Federal, tá? Você tá certinho, tá, Eliana? Se quiser tirar essa dúvida, aí eu vou dar um exemplo aqui em cima da pergunta da Eliana, como é que funciona o trabalho. Lembra que eu falei que, poxa, eu regularizar imóvel rural é eu garantir que o imóvel rural esteja de acordo com a legislação vigente? Regularizar imóvel rural é eu executar um conjunto de ações, um conjunto de processos que vão garantir que a documentação do imóvel rural esteja de acordo com a legislação vigente. Do ponto de vista do CNI, o que é o CNI? CNI é Cadastro Nacional, aqui. O CNI é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, tá? A gestão do CNI é feita pela Receita Federal e INCRA. Qualquer pessoa pode fazer o CNI. E aí a nossa amiga Eliana perguntou, o CNI é a vinculação? Sim. O CNI ele é um sistema cadastral que tem sua gestão cadastral. Ele tem sua gestão cadastral integrada pela Receita Federal e INCRA. Então, do ponto de vista do CNI, eu tenho uma legislação que explica como é que deve ser o CNI. Eu tenho várias legislações que explicam como é que deve ser o CR. Tem uma legislação do ITR, tem uma legislação do ADA, tem a legislação do CAR. Exemplo aí, o Código Florestal, a legislação aí que define como é que tem que ser o CAR, Código Florestal. Legislação do georreferenciamento, várias legislações do georreferenciamento, vários decretos, tá? Laudo de uso capião, processo de uso capião, várias legislações aí que dizem como é que tem que ser o uso capião. Então, qual que é a função de um regularizador pleno de imóveis rurais? Eu preciso estudar as legislações vigentes e eu preciso entender como é que funcionam os procedimentos. Tá? Para eu atender às legislações vigentes, para eu garantir que o imóvel rural esteja de acordo com as legislações, tá? Então, sim, o CNI é a vinculação do imóvel rural. Então, por exemplo, vamos entender como é o CNI aqui. Olha só, o sistema cadastral que instrui como é que deve ser o CNI, já está aqui pesquisado, porque isso é uma coisa que eu pesquiso bastante, então já está aqui no meu Google, tá? É a Instrução Normativa Conjunta do INCRA e Receita Federal. Então, exemplo, pesquisa aí, ó, Instrução Normativa Conjunta, número 1968, de 22 de julho de 2020. Essa instrução, essa é hoje a legislação que dita, que define como é que deve ser o CNI, tá? Instrução Normativa Conjunta, tá? Ela dispõe sobre olha só que legal, obrigatoriedade. Não é porque é bonitinho, não é porque é legal, é porque Receita Federal e INCRA, ó, Instrução Normativa Conjunta da Receita Federal Brasileira e INCRA. A Receita Federal e o INCRA, ela dispõe sobre a obrigatoriedade de vinculação dos imóveis rurais inscritos no Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR. Esse sistema aqui é o Sistema de Cadastro do INCRA, e no Cadastro de Imóveis Rurais, que é o Sistema de Cadastro da Receita Federal, para fim de estruturação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, tá? Então, o que é que a Receita Federal e o INCRA fez? Eu tenho um sistema de cadastro da Receita Federal e tenho um sistema de cadastro do INCRA. Não é o mesmo. O sistema de cadastro do INCRA é o SNCR, Sistema Nacional de Cadastro Rural. E o sistema da Receita Federal é o CAFI, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Eu preciso, as organizações públicas, elas já entenderam que o ideal é eu integrar os sistemas cadastrais. Murilo, por que é tudo separado? Porque foi assim que se desenvolveu o sistema de cadastro rural brasileiro. Eles já entenderam que o ideal é integrar, tá? E fazer essa interoperabilidade de sistemas cadastrais, no fundo, são processos simples. Só que não é de uma hora para outra que vai tudo virar mágica. Aos poucos, os sistemas de cadastro já estão
fazendo o que a gente está batendo na tecla aqui desde 2017. Vamos integrar, vamos fazer tudo integrado. E o Combo Rural faz exatamente isso. Eu integro os sistemas cadastrais e eu entrego isso para o cliente como se fosse uma coisa só. Fica tudo separado. Mas para o cliente é como se fosse uma coisa só. É o Combo Rural, eu integro tudo. Tá? Então, no caso da Receita Federal e do INCRA, eles estão fazendo, eles têm o CNI para fazer a vinculação entre a base de dados da Receita Federal e a base de dados do INCRA. E aí eles decidiram obrigar aos proprietários de imóveis rurais fazer essa vinculação, fazer essa integração entre a base de dados da Receita Federal e do INCRA. Hoje é obrigado isso, é obrigatório, é lei, é instituição normativa. Aqui. Então, Eliana, sim, é a vinculação, tá? Inclusive está aqui, ó. Dispõe sobre a obrigatoriedade de vinculação dos imóveis rurais, tá? Olha só, artigo 1, como eu estava falando, olha só que legal. Implementar a integração entre o Sistema Nacional de Cadastro Rural, esse aqui é o sistema do INCRA, e o Cadastro de Imóveis Rurais, esse aqui é o sistema da Receita Federal, por meio da vinculação dos imóveis neles inscritos com a finalidade de estruturação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Tá? Então, mais ou menos é esse o início do trabalho que você vai começar a fazer. E se você estiver se sentindo confuso, cara, é muita sigla, muita coisa, aos poucos você vai entender e você vai perceber que é muito simples você entender a confusão dos sistemas de cadastro e como é que você vai propor soluções para os seus clientes para regularizar imóveis rurais, tá? Beleza? Então, sim, fiz aqui um pouco do que seria ali esse trabalho de estudar a legislação e eu entender o que é que eu preciso fazer e entender que o imóvel rural está irregular. Olha só, o imóvel rural está irregular e a própria legislação aqui, por exemplo, ela cita as sanções e multas, tá? Aqui, ó, o descumprimento no disposto no caput 2 do artigo 2º sujeito ao imóvel rural. Situação de pendência cadastral no CAFI. Cara, pendência cadastral no CAFI é pesado. Seleção no CSNCR para fim de inibição à admissão do cadastro de imóvel rural. CCR impede. Sem CCR o cara não faz mais nada, tá? Então, a própria legislação, ela indica o que é que tem que fazer e indica também a obrigatoriedade, tá? Então, o procedimento de vinculação ao que se refere o CAPT deverá ser realizado para imóveis rurais com área maior de 50 hectares até o dia 30 de dezembro de 2021 e para imóveis rurais abaixo ou igual a 50 hectares, ou seja, todos os imóveis rurais, até o dia 30 de dezembro de 2022. Isso aqui foi no final do ano passado, pessoal. Então, a lei está dizendo, ou o seu imóvel tem isso aqui, ou o imóvel rural está irregular e sujeito a sanções e multas. Basicamente é isso que a legislação está dizendo. Beijo no coração e tchau, tchau. Nós vamos ter um evento 27 a 31 de março, nosso evento principal, totalmente online, totalmente gratuito, que é na Semana da Regularização Rural 15K, tá? Onde a gente vai mostrar o mapa completo do faturamento de mais de 15 mil por mês através da regularização de imóveis rurais.